Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje eu queria começar o vídeo de uma forma diferente. Esse vídeo é em homenagem ao Cosmo Damião, um dos fundadores da torcida jovem, um dos torcedores mais icônicos, um dos torcedores mais lendários da torcida jovem, da torcida do Santos. Não por acaso ele era chamado de o Pelé das arquibancadas, ele infelizmente nos deixou nesse último final de semana. Então esse vídeo é em homenagem ao Cosmo, deixo aqui a minha solidariedade, o meu abraço carinhoso à família e às pessoas próximas ao Cosmo, amigos de torcida, e que ele esteja agora num lugar melhor, do lado de Deus, ao lado do Pelé, torcendo por nós, olhando por nós lá de cima. E uma rápida passagem no jogo contra o Grêmio, eu estive lá no estádio, como vocês puderam ver no pós-jogo, e o Cosmo passou exatamente na minha frente, eu fico até arrepiado só de lembrar, depois do corredor de fogo, o ônibus passou, né, e os torcedores começaram a entrar no estádio, eu estava com a minha namorada indo para o setor que a gente ia entrar, e o Cosmo passou exatamente na minha frente, assim, a um palmo de distância. Ele virou para os torcedores do Santos que estavam ali, para a meninada da torcida jovem, e falou assim: moçada, vocês deram um show. E eu vi isso de um cara que tinha anos de arquibancada, né, um cara tão lendário, foi muito impactante para mim, uma coisa que me marcou muito e faz pouco tempo que ele estava assim bem próximo de mim e que ele esteja agora num lugar melhor, olhando por todos nós e que de lá de cima ele nos ajude, mande energias positivas para que o Santos escape dessa. Então, o meu abraço aos familiares, às pessoas próximas e aos amigos de torcida jovem que conviveram com o Cosmo nesses últimos anos. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrevista, a última entrevista de Andrés Rueda, à Rádio Bandeirantes. Mais uma entrevista em que esse cidadão que preside o Santos mostra que vive no mundo da lua e que desrespeita o torcedor do Santos. Como está no título desse vídeo, a nova entrevista de Andrés Rueda é um tapa na cara do torcedor. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes à nova meta do canal, 4.000 inscritos. E se você quiser contribuir com o canal, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem algumas informações, você pode, se quiser, contribuir aqui com o canal, não é mensalidade, não tem valor mínimo. Se você quiser gostar do meu trabalho e quiser contribuir, dá uma olhadinha ali na descrição para você ter mais informações. Mas vamos lá, vamos falar da nova entrevista de Andrés Rueda da Rádio Bandeirantes. Ele deu uma entrevista, se eu não me engano, ao longo do sábado, mas eu trabalhei nesse final de semana, estive de plantão nesse feriadão de 7 de setembro, e aí ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, quando eu cheguei em casa, eu fui impactado, digamos assim, por essa entrevista alucinada, tresloucada do Andrés Rueda. E eu vou destacar alguns pontos aqui para a gente conversar. Esse vai ser um vídeo sem corte, vamos direto para comentar alguns desses pontos, tá? Eu vou começar pelo único ponto que salva dessa entrevista do Andrés Rueda. E olha que salva peronomútil, né? Ele diz o seguinte à Rádio Bandeirantes sobre o Soteldo, que talvez seja o ponto assim, o ponto que eu, talvez o único que eu concorde, tá? Vamos lá, ele foi perguntado sobre o Soteldo e ele disse o seguinte: Soteldo é um jogador diferenciado, teve um problema interno que rapidamente foi resolvido. Ele tomou uma punição, foi reintegrado, puxamos a orelha dele com esse cartão e agora chega. Que venha dar para o Santos o que o Santos precisa. Técnica ele tem, precisa jogar bola. Tá correto, Rueda. Já falamos aqui, a expulsão do Soteldo contra o América Mineiro foi uma das coisas mais esdrúxulas, mais nonsenses da história do futebol. O Soteldo se acha acima da instituição Santos Futebol Clube, ele que tem o carinho da torcida, que tecnicamente é um dos melhores jogadores desse time, mas que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha e que já deixou o Santos na mão diversas vezes, né? Teve o episódio do afastamento, ainda sob o comando do Paulo Turra. Ele foi expulso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro também, tem sofrido com lesões, que isso já não é culpa dele, e agora esse cartão imbecil, desculpem a palavra, contra o América Mineiro, e ele vai desfalcar o Santos contra o Cruzeiro. Então é o único ponto lúcido dessa entrevista do Rueda, mas eu disse que concordo peronomútil, porque o Rueda já havia dito que não traria o Soteldo de volta, mas contrariando a sua própria posição em agosto do ano passado, depois de dizer que o Soteldo, depois de descer a porrada no Soteldo, ele mesmo passa por cima da sua palavra e contratou o Soteldo, que até agora tem se envolvido mais em polêmicas fora de campo
do que entregado para o Santos dentro de campo. Mas, como eu falei, a entrevista só tem esse ponto lúcido. O resto da entrevista para o Rueda da Rádio Bandeirantes é um verdadeiro festival de horrores. E aqui não é uma crítica à Rádio Bandeirantes. Que bom que conseguiram entrevistar o Andrés Rueda, que tem um verdadeiro pavor dos microfones. Ele que não costuma dar satisfação ao torcedor. Lembra da live dos 100 dias do Andrés Rueda? Ele fez uma live quando o mandato dele completou 100 dias para dar prestação de contas. Depois disso, ninguém sabe, ninguém viu, e o Rueda, sempre que pode, foge sem responder nenhuma pergunta, né? Não é transparente. Mas que bom que ele deu essa entrevista para a Rádio Bandeirantes, mas também que pena que o torcedor santista tenha que ter ouvido tanta abobrinha dita por esse suposto presidente que está à frente do Santos. A entrevista entra ali no papo do rebaixamento, né? Porque se o Andrés Rueda não sabe, o Santos é o primeiro time da zona do rebaixamento, 1 ponto atrás do Bahia, e acumula uma série de resultados negativos. Então, o rebaixamento está na ordem do dia do Santos. Nós torcemos para que o rebaixamento não ocorra, mas é uma possibilidade. Um inédito rebaixamento para a Série B, a maior vergonha da história do clube centenário, que é o Santos Futebol Clube, é uma possibilidade. E o Rueda parece não enxergar isso, né? Então aí ele diz o seguinte, né? Nunca esteve no nosso pensamento ser rebaixado. Bom, aqui uma intervenção minha, que bom, né? Pior seria se ele dissesse que estava no pensamento, como se eles estivessem fazendo força para que o Santos caísse. Mas aí ele segue. Estamos fazendo um trabalho para melhorar o time. Se você analisar nosso time jogador por jogador, não era para estar nessa situação. A gente chegou à conclusão, talvez, que fosse o peso dos últimos 2 anos. Melhorando a situação financeira, a gente reforçou muito mais o time. A gente trouxe o Jean Lucas, um desejo da torcida, um jogador diferenciado. Trouxe o Pituca pensando em 2024. Ele já é jogador do Santos. Estamos qualificando o time, fecha aspas. Bom, primeiro que eu não sei que jogador a jogador ele está se referindo. Será que ele está se referindo ao Mezenga, ao Vladimir, ao Gabriel Inocêncio, ao Mendonça, a quem mais? Ao Luan Dias, ao Camacho? Será que ele está se referindo a esses jogadores? Porque o elenco do Santos joga uma bolinha desse tamanho. Trouxe o Jean Lucas depois de muitas novelas, muita insistência. Demorou 2 anos para trazer o Jean Lucas. Trouxe o Pituca pensando em 2024, mas em 2024 o Santos estará onde? Já pensou o tamanho do mico que vai ser ter um time com Jean Lucas, Pituca, Soteldo, Marcos Leonardo na Série B? Né? Mas piora, gente, piora. O Rueda diz o seguinte, abre aspas, com esses jogadores e com o apoio da torcida, nós vamos sair dessa situação que incomoda, mas é aqui que vem a pior parte, o tapa na cara do torcedor santista. Mas a partir do ano que vem, o Santos vai estar em outro patamar, em condições de disputar resultados melhores. Bom, eu não queria dizer isso, mas de fato o Santos pode estar em outro patamar em 2024. Pode estar num patamar abaixo, na Série B. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal dessa resposta do Rueda, que é vergonhosa, é que quem ainda acredita no Rueda? Quem ainda acredita nesse cidadão? Em 2021, o Santos briga para não cair no Paulista e briga para não cair no Brasileirão. Ele diz que foi um ano em que o Santos começou a sacrificar o desempenho dentro de campo para melhorar as finanças para que 2022 fosse melhor. 2022 o Santos briga para não cair no Campeonato Paulista e briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Ao final de 2022 ele disse, não, nós sobrevivemos a 2022. Em 2023 a coisa eu prometo para vocês que vai melhorar. Em 2023 o Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista, mais uma vez não se classificou para o mata-mata, o único time grande do estado de São Paulo que não chegou ao mata-mata, e o Santos está no dia 11 de setembro de 2023 na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E essa balela de sacrificar resultados esportivos para melhorar a situação financeira do Santos é uma mentira. O Rueda prometeu sanear as contas do Santos e que o efeito colateral seria deixar de disputar títulos. Se vocês não sabem, todos vocês que são inscritos aqui no canal, ou você que é novo e está vendo esse vídeo, a dívida do Santos aumentou. O Santos, se eu não me engano, é o terceiro time que mais gastou com contratações em 2023 e joga uma bolinha de Série B.
Então, em 2024, a situação pode ser ainda pior. O Rueda talvez não saiba que se o Santos cair para a Série B, só a cota de TV cai em mais de 50%. Não existe mais a cláusula do grande, digamos assim. Quando o time grande caía para a Série B, ele ficava um ano na segunda divisão com a cota de time de primeira divisão. Isso não existe mais. O Santos hoje sofre para fechar as contas com receita de time de Série A. Imaginem o que vai acontecer se o Santos cair para a Série B. Qual a garantia do Andrés Rueda para dizer que em 2024 o Santos estará melhor? O Santos hoje, no dia 11 de setembro, com a fratura do tornozelo do zagueiro Alex, o Santos tem mais centroavantes no time do que zagueiros. Vamos lá. Messias, Basso e Joaquim. Furt, Morelos, Mezenga, Marcos Leonardo e Max Silveira. O Santos tem 5 centroavantes, 3 zagueiros. Essa é a qualificação do elenco? Esse é o planejamento? É com base nesse elenco, nessa formatação de elenco que o Rueda garante que o Santos vai ficar na Série A? Então, essa entrevista do Andrés Rueda, ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Ela é típica de uma pessoa que não sabe a realidade a qual ela está submetida. O Rueda ignora que tem um monte de torcedores como eu, como você, que estão sofrendo, que não aguentam mais ver o Santos nessa situação. Milhares e milhares de torcedores que perderam o tesão de ver o Santos jogar. Torcedores que estão cancelando o seu sócio-rei. Torcedores que deixam de ir no estádio. Torcedores que não assistem mais os jogos do Santos, que procuram qualquer outra coisa para fazer, lavar uma louça, ir para a praia com os filhos, ir no cinema, dormir, ver um filme, do que ver o Santos jogar. Pessoas que estão sofrendo, que estão magoadas, que estão tristes com o desempenho desse time, que o Rueda e a sua trupe estão fazendo questão de levar para o buraco, com a conivência das instituições de controle do Santos, dos conselhos deliberativos, dos comitês de gestão e companhia. Porque o Santos chegou nesse ponto de não retorno graças a vocês também, que assistiram 3 anos de desmandos desse senhor e nada fizeram. É muito fácil agora pular do barco do comitê de gestão, do CG, faltando 15 rodadas para acabar o campeonato. Por que não fizeram nada para impedir as sandices desse cidadão? Então, para a gente fechar o vídeo, que pena que essa entrevista, mais uma vez, o Andrés Rueda mostre uma total desconexão da realidade, que ele dê um tapa na cara do torcedor e que queira vender terreno na lua. Porque 2021 para 2022 ele prometeu uma coisa, repetiu a promessa de 22 para 23 e agora ele não tem vergonha na cara de vir prometer a mesma coisa de 2023 para 2024. Isso é brincar com o torcedor, isso é brincar com a coisa mais fundamental de um time, que é a sua torcida. E o Andrés Rueda não respeita a instituição Santos Futebol Clube. Esse é o vídeo, esse é o desabafo, mais uma vez. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se gostou do meu comentário, diga aqui o que você acha, o que você pensa, se você concorda ou discorda de mim. Se gostou também, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você é novo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E teremos mais vídeos essa semana. Vai ter um pré-jogo especial com a participação de um convidado aqui que fala sobre o Cruzeiro, para trazer sempre um material de bastante qualidade aqui para todos vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.